Bueno, bienvenidos a Simañá, Lecturas de Salón. Hoy vamos a presentar el libro Muitos e Poucos, a comunidade judaica e seus desviantes na cidade do Rio de Janeiro, de Enrique Samet, con la ayuda del profesor Abraham Milgram. Te voy a dar la palabra, Diana, para que presentes o menciones algún evento del AXA si te parece. Gracias, Cintia, pero bueno, quería dar la bienvenida oficial, además de la bienvenida tan calurosa de Cintia. Estamos contentos que nuestros colegas en Brasil hayan escuchado este llamado de Cintia y de esta nueva iniciativa que ella está lidiando sola, y agradecemos entonces que hayan elegido usar al AXA para presentar este trabajo. Les recuerdo y pongo aquí en el chat la manera. Este es el website que tiene la Latin American Jewish Studies Association, que es la asociación de profesionales que trabajamos en el tema de estudios judaicos en Latinoamérica. Ahí es el portal en donde están las actividades, los congresos anteriores, información importante. Además, por supuesto, de seguirnos en Twitter y en Facebook. Pero solamente quería agradecer a Enrique Samet y a Abraham Milgram de participar en este espacio, y bueno, desde ya bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias, Adriana. Entonces voy a presentar a los participantes, también a este espacio de Simañá. Simañá es una nueva plataforma que coordina en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, LAJSA. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora en el área de literatura judeo-latinoamericana. En este momento me encuentro en las oficinas del Centro de Investigación Franco-Alemán Mark Bloch en Berlín, que es donde desarrollo mi investigación, un instituto asociado a la Universidad Humboldt. Simañá fue ideada para ofrecer un espacio donde debatir específicamente libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. De modo que les invito a los participantes y a los espectadores a presentar sus libros con nosotros. Pueden también presentarse libros independientemente de quién sean sus autores, si consideran que, por ejemplo, es necesario releer juntos Palabras para decirlo de Perlasné, La guía de los perplejos de Maimónides, la poesía de Luis de Carvajal, etcétera, etcétera. Este es el espacio adecuado para hacerlo. En los encuentros de Simañá quisiera integrar a la práctica del debate el multilingüismo tan característico de las culturas judías. Así es que invito tanto a los exponentes como a la audiencia a exponer sus ideas en su propio idioma, y si fuera necesario haremos uso de la herramienta de la traducción para optimizar la comunicación. Dicho esto, las lenguas oficiales del AXA son el castellano, el portugués y el inglés, y por lo tanto es muy probable que las exposiciones sean en algunos o varios de estos idiomas. En el día de hoy, mi presentación será en castellano y la presentación de los exponentes será en portugués. En esto acompaña el nombre de nuestra plataforma Simañá, que significa en hebreo señalador de libros, y de eso trataremos, de señalar la importancia de los libros que nos interesan y que se merecen un espacio para debatir. La segunda consigna de Simañá será que, si bien les pido que apaguen en este momento los micrófonos durante las exposiciones, recomendamos abrir los micrófonos para participar, pidiendo la palabra haciendo señas con los emoticones del Zoom o enviando un mensaje por el chat. Aprovecho para anunciar nuestro próximo encuentro, que será el 5 de octubre, con la presentación del libro de Mirta Kupfermink y la participación de Débora Cantor. Voy a presentar entonces ahora a los exponentes, el profesor Enrique Samet, autor del libro que hoy nos interesa,
publicado en el año 2019 por la editorial Garamond de Río de Janeiro. Repito el título: Poucos e Muitos, a comunidade judaica e seus desviantes na cidade do Rio de Janeiro. El profesor Samet es doctor en Historia Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor de la Facultad de Letras de la misma universidad. Ha publicado también en el año 2011 el libro A Revolta du Bataillon Naval. El profesor Abraham Milgram, doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue durante 30 años historiador en Yad Vashem, en la misma ciudad. Publicó los volúmenes Judeus do Vaticano en 1994, Fragmentos de Memorias 2010, Portugal, Salazar and the Jews en 2011, Ensayos en homenaje a Alberto Dines, en coautoría con Fabio Koifman en 2017, y su libro más reciente, en coautoría con Leonardo Senkman, Cultura, Ideología y Fascismo, Sociedad Civil Iberoamericana y Holocausto, en el año 2020. El libro que nos interesa presentar hoy, de la autoría de Enrique Samet, es una obra historiográfica que investiga la migración de individuos y colectivos judíos hacia Río de Janeiro, desde los pioneros inmigrantes, recordando como contexto la historia de la migración judeoconversa y marrana a Brasil en siglos anteriores. Al respecto, la introducción y el primer capítulo, debo decir que son de sumo interés. La investigación del libro todo se enfoca en la migración de las comunidades de Marruecos, Alsacia y Lorena, Besarabia, y sobre todo observa y analiza la migración desviante y tráfico de mujeres judías, en su mayoría polacas, a Río de Janeiro, y la trata de estas mujeres en el marco de una organización perpetrada por otros inmigrantes de origen judío. El libro establece la conexión entre este fenómeno de trata de blancas con aquel bien conocido por la historiografía de la Argentina. Además, el libro de Enrique Samet plantea cuestiones metodológicas de interés, el amplio trabajo de archivos, y rescata la labor investigadora, aunque no científica, de la pareja Egon y Frieda Wolf, quienes rescataron e identificaron numerosos documentos relacionados a la historia judía del Brasil. El trabajo de investigación de Enrique Samet es también generoso y ético, en cuanto ha puesto en línea y a disposición del público una gran cantidad de materiales de archivo. Profesor Samet, le doy la palabra, y cuando usted termine, se la daremos al profesor Milgram. Pois não. Agradeço a você, a professora Cíntia Gabay, a oportunidade aqui pela Laje de expor meu livro, Poucos e Muitos, a comunidade judaica e seus desviantes na cidade do Rio de Janeiro. Foi publicado aqui em 2019. Agradeço também ao professor Avraham Milgram, em Israel, que se dispôs a ler criticamente o livro, especialmente a parte que se refere ao tráfico de mulheres e ao meretrício aqui na cidade do Rio de Janeiro. Os descendentes atuais dos imigrantes judeus no Brasil, vistos quantitativamente, pouco se destacam no ranking demográfico, né? Todos os judeus aqui no Brasil caberiam no antigo estádio do Maracanã, 120 mil pessoas. Menos que isso, até. São 0,08% da população total. Antecedem a eles, numericamente, descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírio-libaneses, e por aí vai. Mas, independente do número, a presença e singularidade da imigração judaica no Brasil é que ela percorre todo o tempo histórico brasileiro. São presenças judaicas sucessivas, umas após outra, uma pluralidade de vivências no tempo e no espaço, né? E uma espécie que se entrelaçam, é uma espécie de unidade de diversidade. Como a Cíntia abordou, de 1500 a 1774,
nós temos a presença dos marranos, né? Os judeus de Portugal foram cristianizados à força em 1497 e até 1774. E nós temos, até hoje, temos casos de famílias que se descobrem marranos, formam associações, alguns se convertem, etc. É um fenômeno que tem desdobramento nos dias atuais. E houve um interregno, um pequeno interregno, de 1630 a 1654, quando os holandeses conquistaram o nordeste do Brasil, a província de Pernambuco, Paraíba, e aqui se instalou a primeira comunidade judaica nas Américas. Eram judeus holandeses que, na verdade, eram judeus portugueses fugidos de Portugal. De 1774 em diante, nós temos o começo de uma história de presença judaica, digamos assim, moderna. Em 1774, o Marquês de Pombal, em Portugal, ele abole a distinção entre cristão novo e cristão velho, e, a partir daí, começa um repovoamento de Portugal por parte de quem? De judeus marroquinos, né? E daí nós podemos traçar um percurso, né? Uma onda migratória marroquina, desde mais ou menos a gente pode atestar, desde a proclamação da independência do Brasil, em 1822, a presença de judeus franceses da Alsácia-Lorena, especificamente, a presença aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, desses traficantes e mulheres de origem judaica, as polacas, e os primórdios da imigração judaica proveniente da Europa Oriental. Essa imigração marroquina se deve a dois processos mais ou menos paralelos. Por um lado, essa questão da abertura de Portugal à presença judaica, depois do Marquês de Pombal, e a desestabilização da comunidade judaica marroquina, quer dizer, no Marrocos, não é? A partir de 1790. Os judeus no Marrocos viviam debaixo do Estatuto de Dimes, né? Do Dimes, que é um estatuto de tolerância aos judeus, mas não de igualdade, e, pouco a pouco, a partir do final do século XVIII, começou uma desestabilização, a princípio fiscal, cobrança de impostos, no judiciário também. Em 1790, começou a hostilidade física, né? Bairros judeus foram atacados no Marrocos. Daí, esses ataques deram origem às primeiras ondas imigratórias, a princípio para Gibraltar, atravessando o Mediterrâneo, que já era uma colônia inglesa, e de lá para a Inglaterra, para a Jamaica, para a Espanha e suas colônias, para Portugal e também suas colônias, dentre elas o Brasil. Desde 1801, já temos provas da presença dos marroquinos em Portugal, inclusive instalaram um cemitério próprio dentro de um cemitério inglês de Estrela, e, a partir daí, começa, vamos dizer assim, a saga brasileira, não é? No Brasil, três fatos facilitaram essa migração dos marroquinos para a colônia, né? A então colônia de Portugal, Brasil. Primeiro, 1808, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, principalmente Inglaterra. 1810, tratado comercial, ambos prevendo tolerância religiosa aos não católicos, o que foi promulgado
também na Constituição do Império, de 1824, também se estabeleceu um princípio de tolerância religiosa para os não católicos. Não é? O interessante é que essa imigração marroquina não se dirigiu para os centros administrativos do Brasil, né? Rio, São Paulo, e sim se dirigiu para o norte do Brasil, a floresta amazônica, né? E essa imigração, por essa razão, é tida como, digamos assim, exótica, né? Já em 1823, já haviam judeus marroquinos se naturalizando na província do Pará. Uma tradição dessa comunidade de Belém, lá no Pará, estabelece a fundação de uma sinagoga, entre aspas, não é? Com o nome de Shara Shamayim, né? E, desde 1845, jornais da região, da província do Amazonas, da província do Pará, já nomeiam esses judeus marroquinos com o nome de hebraicos. Eles são os hebraicos. É assim que eram denominados lá no norte do país. Esses judeus se especializaram na floresta amazônica através de barcos percorrendo todo o rio Amazonas e seus afluentes, até Iquitos, no Peru, levavam produtos citadinos, produtos de cidade, produtos industrializados, e, em troca, a princípio, eles recebiam drogas do sertão, cacau, especiarias. E esse tipo de mercadoria foi substituída, a partir de 1835, pela borracha. Se desenvolveu o processo de galvanização da borracha em 1835, e a borracha passou a ser efetivamente uma mercadoria para produtos industrializados, desde mais tarde a indústria automobilística. E, em 1860, o rio Amazonas foi aberto à navegação internacional. Hoje em dia, tem uma série de cidades no interior da floresta amazônica que foi povoada por comunidades judaicas, e, hoje em dia, restam seus cemitérios, uma memória a respeito dessa presença. Sobre esses judeus do Marrocos, já existe pesquisas, memórias, e é material de interesse acadêmico. Mas o interessante é o seguinte: o casal Wolff, aqui no Rio de Janeiro, levantou 455 processos de naturalização desses judeus marroquinos, principalmente até o final do século XIX. E, até o final do século XIX, deu um total de 141 processos de naturalização, 95 deles de judeus que se estabeleceram lá na floresta amazônica, mas 46 deles de judeus que se estabeleceram aqui no Rio de Janeiro. Paradoxalmente, se conhece mais dessa comunidade marroquina majoritária na região norte do Brasil do que essa comunidade marroquina na cidade do Rio de Janeiro. Há uma tradição oral de uma sociedade descendente de judeus marroquinos que falam da presença de uma sinagoga desde por volta de 1840, e que pode ser, é uma lenda, não tem nenhuma documentação, é uma lenda oral, né? Dentro da União Shebgimilut Hassadim. Mas, na verdade, na pesquisa, a gente vê que esse núcleo do Rio de Janeiro foi o segundo maior destino desses judeus marroquinos. Nos documentos consulares, passaportes, etc., os cônsules
francês, espanhol, brasileiro, do próprio Marrocos, escrevem que esse pessoal tem como destino o Rio de Janeiro. E não, quer dizer, não haveria sentido do Marrocos descer para o Rio de Janeiro e subir para o norte. Então, a finalidade deles era realmente se estabelecer no Rio de Janeiro. Desde 1824, eu encontrei uma série de menções à presença de judeus marroquinos embarcando, desembarcando, se estabelecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas existia uma presunção de que essa comunidade foi formada unicamente após a transferência de muitas famílias do norte do Brasil para o centro, a capital, o Rio de Janeiro, por causa da crise da borracha, dos preços da borracha, em 1913. E eu demonstro que isso não é correto. Aqui cresceu uma comunidade judaica desde a proclamação da independência. E tem outra diferença. No norte do Brasil, esses judeus marroquinos, parcela grande deles, se enriqueceu. Eles se ocuparam desse comércio da borracha, constituíram casas exportadoras. Até hoje, há uma presença econômica de descendentes de judeus marroquinos importante lá no norte do Brasil. Mas, contrariamente a esse enriquecimento da comunidade marroquina no Amazonas, esses que vieram para cá não eram ricos, não se tornaram ricos também. Em sua maioria, eles foram paupérrimos vendedores ambulantes, volantes, mascate de fazendas, principalmente seda, e negociantes de roupa feitas. E se aglomeravam em casa de cômodos, quartos, em hospedarias, etc., aqui na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1870, se faz muita menção também a judeus marroquinos pedindo licença para vendas ambulantes, né? Eu localizei pelo menos 11 deles atendendo a esse compromisso de tirar licença para fazer esse comércio de rua, né? Outra presença marroquina foi assinalada por um cronista carioca muito famoso, João do Rio, em 1904. Ele deu uma definição muito sintética dessa comunidade aqui no Rio, em 1904. A outra sociedade, a mais densa, é a de armênios e dos marroquinos. Os judeus árabes apareceram por aqui na miséria, mas, aos poucos, pela própria energia, tomaram o comércio ambulante, viraram camelôs, montaram armarinhos e acabaram prosperando. Esse é o histórico um pouco dessa comunidade a partir do século XIX. A atual instituição dos descendentes desses judeus marroquinos, a União Israelita Gemilut Hassadim, nomina diretorias dessa sociedade no século passado, mas ela nunca foi oficializada, né? Aparecem como dirigentes dessa sociedade 19 judeus marroquinos, né? Depois, por volta de 1888, esse nome, União Israelita Shel Gemilut Hassadim, desaparece, não encontro eles nos jornais, e é fundada uma outra entidade que é chamada Sociedade Israelita do Rito Português, em contraposição a uma outra que não é nominada. Não encontramos uma discussão, quem vai ser o rabino, etc., da comunidade. Isso quer dizer que havia uma
uma cisão, uma divisão entre os próprios marroquinos, provavelmente oriunda das origens, né? A gente sabe que no Marrocos existia uma comunidade esfaradi, de descendentes dos espanhóis, né? Que estabeleceram no Marrocos, e outra que nunca teve contato com a Espanha, que eram aqueles que viveram todo o tempo dentro de um domínio árabe explícito. A única manifestação marroquina, nós podemos chamar assim de política, de manifestação política, se deu em 1888, onde promoveram uma reza coletiva pela saúde do então imperador, já adoentado, Dom Pedro II. A partir de 1890, aparecem duas entidades, mas nós não sabemos se elas são um prosseguimento da Shell Gemilut Hassadim com outro nome, ou uma descontinuidade. Esse nome, uma sociedade com esse nome, Shell Gemilut Hassadim, só vai reaparecer oficialmente, aí, com decreto oficial, tal, em 1912. Muitos desses judeus sofreram delongas nos processos de naturalização. Nas sindicâncias que se fazia para aceitar ou não a naturalização, aparecem os seguintes termos, o qual, até a presente data, não tem especulado com kaftismo. Muitos deles, quer dizer, já havia uma espécie, e os judeus marroquinos nunca se ocuparam dessa atividade aqui no Rio de Janeiro, mas muitos deles já havia uma suspeita prévia de que se ocupassem desse tipo de comércio. Entre 1887 e 1893, inclusive, suspendeu-se o processo de naturalização, porque não se sabia se eles eram cidadãos brasileiros ou se estavam morando no Marrocos, porque a circulação era intensa em busca de parceira, famílias, etc., negócios, etc. Daí, eu parto para o outro segmento que se estabeleceu no Rio de Janeiro, que são os judeus da Alsácia-Lorena. Desde a Idade Média, já havia a Alsácia-Lorena, uma região fronteiriça, né, com a Alemanha, o Rio Reno passa ali, Estrasburgo, né, divide a fronteira da França com a Alemanha, e os judeus estavam estabelecidos na região desde a Idade Média. Mas, em 1791, eles receberam a cidadania, todos os judeus receberam a cidadania francesa, e em 1870 houve a guerra de Napoleão III contra o Império Prusso, a França perdeu, e o então novo Império Alemão anexa a Alsácia-Lorena a seu território. Daí, muitos pensarem que a comunidade judaica de judeus provenientes da Alsácia-Lorena tenha começado nesse momento da anexação, o que é um equívoco, é um erro. Não é? Desde 1814 foi restabelecida as relações de França e Portugal, e já a partir da independência do Brasil, temos a presença de judeus provenientes da França, da Alsácia-Lorena, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eles seguiam um processo mais amplo. A Alsácia-Lorena passou por crises econômicas, agrícola, e a própria população da Alsácia-Lorena virou um quisto emigratório. Pessoal não judeu dessa região começou a se dirigir para a Argélia, para os Estados Unidos, para o Canadá. E nós, aqui no Rio de Janeiro, atestamos, por fontes francesas,
atestamos judeus dessa região, da Mosela, 118 judeus, entre 1851 e 1865, embarcaram para o Brasil, frente a 107 que se dirigiram aos Estados Unidos. Uma pesquisadora aqui no Brasil, Fania Friedman, ela encontrou 43 nomes de judeus franceses da Alsácia-Lorena ou seus estabelecimentos instalados na cidade antes de 1870. E são esses judeus estabelecidos na cidade a partir da proclamação da independência que vão empreender as primeiras atividades comunitárias conhecidas, documentadas. Se pensava que essa primeira manifestação fosse a reza coletiva no Yom Kippur, em 1865, num salão alugado aqui no Rio de Janeiro. No entanto, eu encontrei num jornal francês editado aqui no Rio de Janeiro que, em 1860, já havia aqui uma Société Israélite de Bienfaisance. Quer dizer, se existia uma sociedade israelita beneficente, logicamente já devia haver uma massa crítica de judeus dessa origem aqui na cidade. E, a seguir, a gente levanta 38 judeus da Alsácia-Lorena contribuindo para a Aliança Israelita Universelle, de 1964 a 1968, não é? E os judeus dessa proveniência, eles adquiriram renome aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eram comissários de importação, exportação, donos de joalherias, óticas, casa de penhores, né? Lojas de modas, né? E judias que se apresentavam como costureiras, que vendiam roupas e tecidos. Por essa origem francesa, se atribui a esse contingente o refinamento que passou a existir aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque eles eram os vendedores ou os revendedores dos famosos produtos de Paris, né? Então, há uma ligação deles com um certo refinamento aqui, através de uma rua famosa, Rua do Ouvidor, né? Agora, muitos historiadores dizem, não, esse contingente foi importante na economia, etc., mas não tiveram nenhum peso específico cultural ou político aqui na cidade, né? Alguns dizem que eles eram mais franceses do que judeus, né? Pejorativamente, né? Isso é um erro, né? Eu localizei atividade política desse contingente muito grande, principalmente na colônia francesa aqui da cidade. Eles eram ativos dentro da colônia francesa e foram eles, né, que fizeram subscrições para as vítimas da Guerra Franco-Prussiana, organizaram uma sociedade de originários da Alsácia-Lorena, em 1873, foram muito ativos nesse contingente francês da cidade. E é a existência desse núcleo, na minha opinião, que tornou possível a vinda de refugiados franceses depois da guerra de 1870 entre a França e a Prússia. Eles foram o núcleo que tornou possível esse contingente vir para aqui, para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro. É justamente em 1870 que é formada a primeira sociedade especificamente judia
legalizada aqui no Rio. É a União Israelita do Brasil, não é? Foi legalizada em 1873, não é? Inclusive, foram recebidos por Dom Pedro II e 4 membros dessa sociedade pediram ao imperador um terreno para um cemitério judaico aqui na cidade, que, infelizmente, até 1876 ocorreu esse pedido, mas ele não ocorreu, não houve implementação desse pedido. Em 1884, um jornal informava que a entidade tinha em torno de 77 sócios. Em 1880, faleceu Adolphe Crémier, que era o presidente, foi fundador da Aliança Israelita Universelle, em Paris, e essa União Israelita do Brasil se propôs a doar 1.000 francos para a construção de um monumento em sua homenagem, de Crémier. E houve uma reação anônima no jornal questionando o desvio de verbas para uma finalidade que não estava prevista para essa União Israelita do Brasil, que era uma sociedade beneficente, ajudar doentes, enterros, etc. Para entender que esse tipo de organização era especificamente, né, de origem francesa, e eles reverenciavam figuras pátrias, como Adolphe Crémier. Outro fato importante que eu descobri, em 1881, o 14 de julho foi instituído como Dia Nacional da França. E aqui na colônia francesa do Rio de Janeiro. 81, 82, transcorreu tudo tranquilo. Em 1883, nos jornais franceses editados aqui, começa a haver discórdia, começa a haver insinuações pérfidas, e aparece, ao final, a acusação de que a comissão organizadora não tinha reagido às ações de uma liga antissemita, em 1883, que pregava a exclusão do pessoal da Alsácia-Lorena dessa atividade de comemoração. Até um jornalista francês aqui dizia: nós não precisamos da Alsácia-Lorena, etc. Isso gerou um movimento de protesto em que listas, né, de protesto de 60, todo esse pessoal, judeus estabelecidos aqui na cidade do Rio de Janeiro, protestando contra essa discriminação dos provenientes da Alsácia, né? E era uma briga, na verdade, era uma briga francesa, né? Quando se instituiu a República na França, começou uma oposição feroz dos monarquistas, clericalistas contra a República. E a ideia de república e judeus se complementava. Então, atacar a República dentro da colônia francesa equivalia também a atacar os judeus. Todo esse contexto vai gerar, mais adiante, o caso Dreyfus, né? A festa, esse grupo de judeus da Alsácia-Lorena fez um protesto, mais de 60 assinaturas, não queria participar da comemoração. No final, na antevéspera, tudo se arranjou, etc., pediram desculpas, etc., mas eles fizeram 2 comemorações, uma oficial e uma entre eles, a maioria deles judeus da Alsácia-Lorena. E houve um caso também, no ano de 1883, o tempo está passando rápido, de uma candidata a ser professora, que estava estudando em uma escola normal, Stella Naum. Ela era filha de marroquino, mas ela se candidatou para um concurso e foi a melhor,
e não foi aceita, sob pretexto de que ela era judia. E o próprio o responsável pela escola deu uma discussão geral, o responsável pela escola normal se demitiu, etc. E, no final, a Stella Naum não foi efetivada como professora. Só que um ano depois, em 1884, houve um novo concurso, aí ela foi habilitada, começou a exercer a atividade, e, há poucos anos, me telefonou o tetraneto dela, Stella Naum, residente em Paris, me contando toda a história, e disse que, nessa segunda chance, talvez tenha tido, lenda familiar, tenha tido um empurrãozinho de Dom Pedro II, que presenciou ao concurso. Os judeus, em 1889, houve uma tentativa de um atentado contra Dom Pedro II, então, nova lista de apoio ao imperador, etc. Final da história. Esses judeus da Alsácia-Lorena foram muito inteligentes. Na colônia francesa, eles eram republicanos. Na sociedade brasileira, por causa do imperador que era filossemita, gostava do hebraico, etc., eles eram a favor de Dom Pedro II. Jogaram dos dois lados, né? Tanto isso é verdade que, quando foi proclamada a República, a Associação Comercial aqui de Janeiro fez 140 assinaturas apoiando a República. Só 2 judeus assinaram essa declaração. Terminado o século XIX, essa liderança francesa, de judeus franceses aqui no Rio de Janeiro, foi se esvaindo. Termina abruptamente em 1907. E é aí que nós vamos tratar, a partir de 1881, dos judeus da Europa Oriental, né? Em 1881, aquele atentado contra Alexandre II, então, desemboca uma reação antissemita de longo prazo, né? E começa, mais de 2 milhões de judeus saíram do Império Russo até 1914. Isso tem, aqui fazem-se doações para os judeus russos desde 1881. E logo no começo da República, em 1891, vem um representante da comunidade judaica da Alemanha, um jornalista de Viena, Oswald Boxer, e vai tentar negociar com o governo, programar a vinda de imigrantes judeus da Europa Oriental aqui para o Brasil, especificamente Rio de Janeiro, mas houve golpe de Estado e tudo, e a ideia foi abandonada, e o próprio Boxer morreu em 1892 de febre amarela, aqui em São Paulo. E quando começa a se promover uma imigração organizada, judaica organizada, para colônias agrícolas aqui no Brasil, na imprensa começa a haver uma oposição feroz, principalmente de jornais católicos, né? Diatribes, de acusações, uma reação à imigração judaica considerável. O fato é que, de 1890, outro fato importante, 1890 até 1910, aqui no Rio de Janeiro, foram criados 7 sociedades beneficentes, de diferentes origens, marroquinos, ricos, Europa Ocidental, etc. A razão disso parece ter sido a epidemia de febre amarela, que atacou aqui no Rio de Janeiro de 1892 até 1897. Então, a necessidade de promover enterros, rezas, etc. Em 1910, nós temos uma prova concreta dessa crescente presença de judeus da Europa Oriental, principalmente da Bessarábia,
aqui no Rio de Janeiro. É fundado Centro Israelita do Rio de Janeiro, em 1910, e todos seus fundadores eram praticamente provenientes já da Europa Oriental, principalmente da Bessaraba. Essa foi a característica da imigração judaica para o Rio de Janeiro e para São Paulo também, de 1910 até 1920. E agora, rapidamente, sobre a questão do tráfico, porque o tempo faz-se curto, não é? Desde a década de 70 do século XIX, a questão do meretrício promovido por polacas, por cafres judeus, já era transnacional. Saiu da Europa Oriental e já estava estabelecendo raízes nas Américas. Não é? Mas as organizações judaicas para a repressão do tráfico que se organizaram não eram organizações estatais, não tinham polícia para reprimir esse tráfico ou o exercício do meretrício. O único instrumento efetivo que tinham era a autodefesa comunitária, segregando, né, esse segmento, né, não deixando eles compartilharem atividades ou lugares da comunidade, né? Sanções, procedimentos religiosos de exclusão. As meretrizes polacas apareceram aqui a partir de 1867. 104 mulheres desembarcaram, 37 foram para Buenos Aires e 67 permaneceram aqui no Rio de Janeiro. Aqui, o que se estabeleceu foi uma tolerância informal para o exercício do meretrício. Nunca houve lei contra a prostituição no Rio de Janeiro. E, comparativamente, na Argentina, os bordéis, o exercício da atividade foi legalizado, com objetivos sanitários, tal, combater a sífilis, etc. Buenos Aires atraía mulheres jovens para essa atividade. E aquelas que chegavam em torno de 24 anos já tinham uma competição feroz. E é desse fato que o Brasil se torna um mercado lucrativo e valoroso. Começa uma circulação enorme, enorme, diária, de Buenos Aires para o Rio e de Rio para Buenos Aires. Você localiza traficantes, mulheres, etc., circulando entre as duas capitais. Não é? Foi profundamente geminado esse tráfico. Não é? Dois personagens húngaros que inauguraram essa questão do tráfico na Argentina, em 1867, foram presos. Em 1879, já estavam aqui no Rio de Janeiro e foram deportados. Quer dizer, começavam na Argentina, vinham para cá, etc. Desde 79, já se dizia, de 1870, eu vou dizer por que essa data é importante, 1879, já se falaram que os traficantes eram hebreus. Em 1879, foi a primeira ação policial de repressão aos cafres judeus. Foram expulsos da cidade do Rio de Janeiro 26 deles. E a maioria foi deportado para onde? Para a Argentina. Desse episódio, de 1879, começa uma ilação generalizada entre judeus e essa atividade, o que vai comprometer o bom nome dos judeus individualmente e coletivamente. Eu acho que eu vou interromper aqui para o Milgram entrar. Milgram, quer começar a sua parte? Eu acho que é interessante isso, porque não vai dar tempo. Muchas gracias. Tudo bem. Olha, antes de mais nada, eu quero cumprimentar todos os participantes com Shana Tová e espero que esse novo ano que nós estamos entrando seja um ano mais promissor e menos problemático e que possamos fazer atividades presenciais.
E também agradeço o convite da Cíntia Gabay, claro, e ao Henrique, parabéns pelo livro. Até agora você deu um panorama bastante amplo das imigrações e tentou caracterizar as imigrações de judeus ao Brasil. E há aqui um paradoxo, ou seja, com uma história tão longa de imigrações de judeus ao Brasil, desde o início do século XIX, e, no entanto, na historiografia judaica brasileira, nós não encontramos nenhum livro que abarque todas essas imigrações, que faça uma análise geral da presença judaica no Brasil, ao estilo do livro do Chaim Avni, por exemplo, Argentina e las migraciones judías de la Inquisición al Holocausto e después. Ou seja, a historiografia judaica brasileira se ressente desse aspecto, e o livro do Samet, de certa forma, ele vem cobrir esta lacuna. Mas, pensando bem, eu até acho que o livro do Henrique Samet, na verdade, são dois livros. Ou seja, um livro trata da imigração dos judeus do Marrocos, dos judeus da Alsácia-Lorena e um pouco mais dos judeus que vieram da Europa, do leste da Europa. Mas o grosso do livro, quer dizer, a essência do livro, na verdade, ela trata do que o Henrique Samet denominou, conceituou de desviantes. E desviantes é um conceito assim menos sobrecarregado e talvez até mais digestível. Mas, na verdade, esses desviantes, quem são? São castes e prostitutas, a maioria deles que vieram da Europa do Leste. E aí eu pergunto, é uma primeira pergunta, mas nesse momento é uma pergunta retórica e depois talvez você, Henrique, possa responder. Mas eu pergunto se este extrato social deve se inserir no quadro das imigrações judaicas ou esse extrato pertence a outra categoria histórica por não se coadunar com parâmetros similares às imigrações anteriores e posteriores de judeus que se estabeleceram no Brasil. E certamente que não é à toa que esses judeus estrangeiros, a diferença dos outros, permanece ainda hoje confinados ao proibido, ao vergonhoso e ao polêmico. Na verdade, é um tabu. E, como tal, não mereceu integrar a história dos judeus no Brasil. Contudo, não faltam narrativas sobre os Tmeim, os impuros, como eram denominados na literatura e nas crônicas de viagens de grandes escritores yidishistas que visitaram o Brasil, testemunhando in loco esse fenômeno. Um deles é Peres Hirschbein, outro escritor é Leib Malach, cujas obras teatrais se inspiram nas cenas do submundo judaico que ele encontrou no Rio de Janeiro. E, além dessas obras, foram publicados muitos artigos na imprensa yiddish e nos memoirs judaicos. Ou seja como for, este fenômeno foi registrado e narrado numa língua que ela é inacessível às gerações nascidas no Brasil. E talvez seja essa uma das razões da sua marginalidade na historiografia brasileira. Portanto, não surpreende um ínfimo número de trabalhos publicados em português. Até a aparição do livro do Samet, haviam apenas 3 estudos sobre este fenômeno. É o Baile das Máscaras, de Beatriz Kuchnir, publicado em 1996, um artigo de Sami Katz, em francês, intitulado La Transmission Impure, Les Prostituées Juives au Rio de Janeiro, publicado em Paris em 97, e ainda é desconhecido no Brasil. E o artigo do professor Nachman Faubel, Identidade Judaica, Memória e a Questão dos Indesejáveis no Brasil, publicado em 1998,
onde ele polemiza com a Beatriz Kouchner e a atitude crítica dela contra o establishment comunitário daquela época. Paralelamente, os Meim, ou dissidentes, eles ecoaram na literatura, mais do que na historiografia. Por exemplo, o livro do Moacir Clear, intitulado O Ciclo das Águas, que narrou a história de uma delas em Porto Alegre. Ou o livro As Jovens Polacas, da escritora Esther Largman, publicado em 92. Foi a pioneira. Foi a pioneira lá. E há outros trabalhos assim de literatura, ou seja, a literatura ela reflete mais o fenômeno das prostitutas e dos castings do que a historiografia. E há também os memoirs e a memória coletiva do judeu no Brasil. De qualquer maneira, este assunto é uma terra incógnita. E também, de certa forma, prova a sensibilidade que ainda hoje persiste no judaísmo brasileiro, quando se fala de traficantes, caftens e prostitutas de origem judaica. Agora, o fenômeno da prostituição no Brasil e na Argentina, e não só, mas principalmente nesses dois países, ele decorre da migração de judeus dos shtetls, das regiões polonesas que pertenciam ao Império Russo e Austro-Húngaro, para as grandes cidades polonesas, como Varsóvia, Lodz. Agora, o pano de fundo de inúmeras jovens era a pobreza e a decadência do shtetl, aliado ao enfraquecimento de laços familiares tradicionais, circunstâncias que levaram muitas delas a descarrilhar e ingressar no baixo mundo. Agora, o Henrique, como outros historiadores, desafiou o paradigma clássico da memória judaica, segundo o qual prostitutas judias vieram ao Novo Mundo enganadas. Certamente que haviam jovens enganadas, mas não todas. O livro do Samet ele contribui com uma visão mais complexa dos aspectos formadores desse fenômeno. De imigrantes em seus países, muitos judeus e judias se tornaram emigrantes, iguais a milhares de outras nacionalidades que vieram a convite de países ávidos por mão de obra estrangeira, a exemplo do Brasil e Argentina. Agora, a imigração estrangeira, ela produziu um grande desequilíbrio entre a população masculina e feminina das grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 1872, viviam quase 70 mil estrangeiros, dos quais 53 mil eram homens e apenas 16 mil eram mulheres. Ou seja, paralelamente a outras funções, paralelamente a outras funções, abriram-se novos e promissores mercados para o tráfico de prostitutas e a prostituição de mulheres estrangeiras em geral e judias polonesas em particular. De meados do século XIX em diante, e aqui eu cito o Henrique no livro dele, as prostitutas estrangeiras, polacas, mais francesas, austro-húngaras, alemãs, russas, entre outras nacionalidades, sucederam em grande medida o exercício do meretrício das portuguesas dos Açores, da Ilha da Madeira e do continente. No final do século XIX, as polacas já seriam majoritárias entre as estrangeiras. Isso agora, fim de citação. Na década de 1870, os estrangeiros, muitos deles judeus, ganharam visibilidade nesse comércio, nas páginas da imprensa, nos meios policiais e na sociedade carioca, que exigia soluções policiais para conter a imoralidade e restringir a situação que predominava nas ruas. E uma das soluções implementadas a partir de 1879 se processou com a expulsão e deportação de traficantes para seus países de origens
e mais tarde para países de procedência, em geral para a Argentina. Agora, a expulsão e deportação dos castings é um aspecto totalmente ignorado na literatura, que o Samé deu muita importância no seu livro, e eu acho que é uma das grandes contribuições que nós podemos encontrar. O Samé Henrique, não apenas evidencia a repressão da polícia contra a prostituição, que se tornara um problema social e urbano na sociedade carioca, como ele demonstrou em muitos casos que se tratava de uma porta giratória, porque muitos dos expulsos eles retornavam ao Brasil com documentos falsos, outras identidades e por diferentes vias. Agora, e neste ponto eu quero me deter para pontuar o método de pesquisa do Henrique. O Henrique ele utilizou e explorou profundamente a imprensa brasileira que noticiava através de informes, reportagens, relatórios e inquéritos policiais, em mínimos detalhes, a amplitude das atividades dos castings e prostitutas. Agora, paralelamente aos arquivos e à literatura, a imprensa parece ter sido o instrumento mais evidente que possibilitou ao Henrique captar em alta resolução informações sobre o lenocínio e o meretrício que envolviam judeus. Por exemplo, na literatura, os castings aparecem geralmente anônimos, no plural, denominados traficantes, criminosos, proxenetas. Mas quem eram eles? De onde eles provinham? Quando e como eles entraram no Brasil? Quem eram as mulheres que eles introduziram na indústria da prostituição? Inclusive irmãs e cunhadas de suas próprias mulheres. Como faziam para se proteger da polícia? Como tratavam as mulheres que eles prostituíram? A resposta a esta e outras perguntas nós encontramos nas dezenas e centenas de trechos de jornais citados no livro que Samé coletou num trabalho sísifo, o que ele possibilitou personificar e individualizar a ambos, a castings por um lado e as cafetinas por outro. No livro aparecem dezenas de nomes com suas feições sociais, maneiras de ser e agir no baixo mundo ao qual pertenciam. Samé reproduziu suas redes sociais com inúmeras informações, detalhando endereços de bordéis, locais onde eles se reuniam, o âmbito da sua sociabilidade e métodos de atividades. As matérias jornalísticas revelam práticas com dimensões transcontinentais que incidia num vai e vem internacional por navios a vapor para renovar bordéis com prostitutas originárias do Império Russo ou para desaparecer temporariamente dos radares policiais e seus informantes, a fim de evitar inquéritos, escapulir de rixas e roubos, etc. Olha, os castings eram gente hiperativos. Nós vamos encontrá-los em constante movimento, despatriados pelas autoridades ou por opção, recorrendo frequentemente aos serviços de advogados, quando não dos próprios delegados policiais, necessitados de documentos para fins de nacionalização e evitar que fossem expulsos do país. A maioria deles eram homens, mas haviam também cafetinas mulheres. Um primeiro grupo de castings foi expulso em 1879, e alguns deles já tinham tras si um recorde de expulsões da Alemanha, da Áustria, da Hungria, da França e da Turquia. No primeiro inquérito policial realizado neste ano, o delegado relata, e aqui eu cito no livro do Samet, que eles apresentavam-se na Europa como negociantes de joias, de modas, fazendo donativos. Apesar de conseguirem licenças para diversos negócios, viviam às custas do dinheiro ganho com as mulheres que exploravam e passavam o tempo bebendo e jogando. Logo que as mulheres chegavam da Europa e eram levadas para depósitos de aprendizagem,
ensinavam-lhes a prática de atos imorais e, depois de alguns dias, vendiam-nas em leilões, obrigadas a entregarem a seus patrões determinada quantia por dia, eram espancadas quando não cumpriam o estipulado. Elas vinham da Europa com passaportes falsos, como esposas ou parentes, e algumas passaram, além da venda do seu próprio corpo, a exercer também outras funções, pois alguns cafins tinham em suas casas uma mulher encarregada de fiscalizar as outras, sendo consideradas sócias. Essas mulheres não tinham filhos, pois os homens com quem viviam faziam-nas abortar caso engravidassem, empregando para isto remédios que traziam da Europa, pois diziam que os filhos estragavam as mães e as impossibilitavam de exercer a vida de prostituta. E depois de exploradas no Rio de Janeiro, eram vendidas para São Paulo e Campinas, e às vezes até outros lugares. Agora, com a mesma metodologia, o Henrique Samet, ele personifica e individualiza as prostitutas judias num quadro heterogêneo de um cotidiano que incluía tumultos, brigas, agressões, roubos, ou mesmo assassinatos executados por clientes, companheiros, cafins, policiais, ladrões e colegas de trabalho. São histórias que no livro aparecem com nomes, datas, circunstâncias, causas criminais e efeitos colaterais no item que o autor intitulou A Vida Difícil. Mas o título desse item é, no mínimo, um understatement, porque neste item o Samet coletou na imprensa e nos arquivos vários casos de assassinatos de prostitutas judias decorrentes de suas relações nas quais a cobiça pelo dinheiro e bens de valor que elas possuíam lhes resultaram fatais. Por outro lado, conforme o autor apurou, eu cito, as prostitutas não eram apenas vítimas, mas também algozes em certas infrações criminais. Uma de suas atividades era o furto de seus clientes. Muitas vezes os roubos eram feitos em duplas. Problemático era gerar filhos, devido à profissão, à pressão de cafres ao meio hostil, a situação econômica instável, etc. Agora, na página 419, na página 291 do livro, que o livro do Samet é um calhamaço, é um livro enorme, grande, com centenas de páginas, e às vezes é repetitivo, mas na nota de rodapé 419 da página 291, o Samet reuniu informações sobre algumas delas e o estado melancólico, desamparado e doentio que, devido a doenças venéreas, elas não tiveram acesso a hospitais. E a última instância delas era a Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. E, na verdade, elas chegavam lá para morrer. Outras, devido a problemas mentais, eram recolhidas das ruas para instituições e asilos e enterradas no cemitério delas, em Inhaúma. Contudo, haviam casos de prostitutas que conseguiram se livrar deste circuito, inclusive casaram ou tornaram-se parceiras de homens relativamente bem-sucedidos, e na situação limite conseguiram abandonar suas atividades em busca de um negócio legal e mesmo alcançaram sucesso econômico. Eu tenho aqui, eu tirei do livro dele a história de uma delas que eu acho assim interessante, uma tal de Pepi da Costa, de solteira, ela se chamava Goldstein, né? Nascida na Romênia e chegou no Brasil com 19, 20 anos. Pouco depois ela foi viver em Nova York, ela retornou para Manaus com 33 anos para ajudar a família. Enfim, é uma história de happy end, mas não havia muitas, mas havia, e elas também constam do livro.
Um capítulo importante do livro, e que foi tratado extensivamente no livro da Beatriz Kushnir, se refere às instituições das polacas. A primeira delas, desconhecida na literatura, foi a Sociedade Beneficente e Funerária, estabelecida em 1898, e a posterior, com um nome similar, Sociedade Beneficente e Funerária Religiosa Israelita, estabelecida em 1906. A primeira era composta somente de mulheres, onde elas preencheram funções num espaço público tradicionalmente reservado aos homens. Tanto uma como a outra resultaram da rejeição e marginalização de suas ocupações, porque elas foram excluídas das instituições judaicas da comunidade. E elas criaram seus próprios espaços de sociabilidade, sinagogas, cemitérios e ajuda mútua. Ou seja, elas substituíram as instituições pertinentes à comunidade normativa para se autoproteger emocional, material e financeiramente. Elas e eles constituíram uma espécie de mundo judaico paralelo ou alternativo, sem deixar de reivindicar sua condição judaica. E, eventualmente, a Associação Beneficente Funerária Religiosa Israelita foi para elas uma forma de sublimar o lar judaico que elas definitivamente não tinham. Contudo, quero destacar a sobriedade do livro do Henrique Samet, e aqui eu cito, que ele evitou romantizar ou ocultar as atividades a que se entregava este grupo ou torná-lo falsamente regrado na qualidade de heróis ou vítimas. E mais, afirma Samet no livro que descrever estas expressões de identidade judaica serve de antídoto para contornar armadilhas da unilateralidade ou do maniqueísmo, com a pretensão de construir uma imagem única a respeito deste segmento, que, com credenciais deterioradas e sem uma blindagem simbólica, ficavam sujeitos ao arbítrio policial, mas também ao arbítrio descritivo e valorativo sem contrapontos. E aqui eu finalizo a citação. Eu acho que essas frases refletem o esmero, o cuidado e a seriedade do livro sobre os desviantes. Os últimos itens e capítulos do livro tratam da reação e medidas de autodefesa que a comunidade judaica se viu desafiada e obrigada a confrontar. Esses aspectos também aparecem bem detalhados e analisados no artigo do professor Nachman Falbo, que eu mencionei. Eu gostaria de concluir observando que seria oportuno, em algum momento, analisar a literatura de ficção, considerando que há poucos estudos históricos, e verificar como os desviantes são projetados na perspectiva da literatura. Considerando também que o epicentro deste fenômeno na América do Sul se encontrava na Argentina, em Buenos Aires, seria da mesma forma conveniente comparar o tráfico, o lenocínio, a prostituição e a institucionalização das entidades beneficentes, religiosas e funerárias deste setor judaico em Buenos Aires com as do Rio de Janeiro. E aqui eu termino dizendo que a pesquisa, este livro, resultou ser um livro volumoso e enciclopédico, uma verdadeira anatomia dos cáftins e meretrizes judeus no Rio de Janeiro. O seu trabalho contesta as inibições que se encontram enraizadas na memória judaica, por um lado, e contribui para normalizar o conhecimento dos desviantes na história moderna dos judeus no Brasil. Aqui eu finalizo e, novamente, Henrique, parabéns pelo esse trabalho enorme que você teve de trazer
e tirar dos arquivos e da imprensa e essa documentação de um tema que era desconhecido e que os judeus, tanto no Brasil como na Argentina, não querem tratar. Ou seja, como se devido e as razões podemos entender, mas não são justificadas. Então, Profesor Milgram, muchísimas gracias por tan excelente comentario. Quiero aprovechar para agregar que mi lectura también me provocó una enorme impresión la cantidad de información precisa, exacta, nombres, fechas, espacios, lugares, momentos, recorridos que trae el libro, que en efecto también esa fue mi impresión, es un libro enciclopédico. Y me preguntaba, para iniciar y permitirle al profesor Samet también contestar a las preguntas del profesor Milgram, si este trabajo de investigación fue su trabajo, digamos, digamos más amplio, más especializado de su carrera, porque realmente me pareció que es un libro que no se puede producir solo tras pocos años de investigación, sino que parece el trabajo de toda una vida. Se tiene que desmutuar. No lo escuchamos, profesor. Estamos escutando agora? Agora sim. Agora. Foi um desdobramento de outras pesquisas. Quer dizer, eu trabalhava muito com polícia política, né? E com isso eu pesquisava, então, era manualmente, diariamente, arquivos aqui da cidade e do Brasil, de polícia política. E a quantidade de informações sobre a comunidade judaica que estavam ali disponíveis, né, começaram a me chamar a atenção. Então, trabalhando com outra temática, etc., eu comecei claro, com pesquisas em fontes secundárias também, mas percorrendo 4, 5 arquivos, Arquivo Nacional, aqui do Rio de Janeiro, toda uma coleção de arquivos policiais também, e jornais. Foi uma decorrência, foi uma decorrência dessa exposição a pesquisas. Foi crescendo, até que se tornou esse tijolo que vocês têm aí. É uma coisa enorme, né? Mas aqui no Brasil, outra facilidade, todos os jornais brasileiros foram digitalizados e estão acessíveis via internet, sem sair de casa. Uma parte foi manual, mas a outra parte eu já podia fazer de casa. Isso também facilitou, né, enormemente a parte dessa consulta aos jornais. Levou uns 6 anos, mais ou menos, ou mais, a confecção do livro. ¿Le gustaría comentar o reaccionar a alguna de las preguntas del profesor Milgram? Olha, o Milgram fez um questionamento interessante. Será que nós podemos fazer uma inclusão desse segmento numa história judaica, né? Não talvez fosse interessante separar, é impossível. Quando você aborda profundamente esse assunto, você vê que a história desse segmento, para o bem ou para o mal, agradando ou desagradando, está entrelaçada com a história comunitária. Se, ao mesmo tempo, são segregados, ao mesmo tempo, para o bem ou para o mal, estão presentes. Um exemplo, um chefe de polícia aqui no Brasil, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha e se instalou aqui, em 1917, se instalou aqui um estado de sítio, podendo fazer suspensas garantias constitucionais,
ele estabeleceu o seguinte: olha, todo mundo que é vendedor ambulante, para obter a licença, ele tem que tirar a carteira de identidade na polícia. Então, cada um desses judeus, a maioria deles, na época, já trabalhava, 197 judeus, eu localizei seus processos para ter carteira de identidade para poder trabalhar. Aqueles que não tinham eram presos. Com que finalidade o chefe de polícia fez isso? O chefe de polícia raciocinou da seguinte forma: para evitar que os caftens alegassem trabalho honesto, eu vou fazer uma limpeza entre os vendedores ambulantes, cuja maioria eram judeus. Então, nesse 147, você obtém informação, é quase um censo judaico de 1917. É um censo judaico aqui num determinado local, na cidade do Rio de Janeiro, num bairro, a Cidade Nova. Se estabelece tudo: filho, de onde veio, quando chegou, onde se ocupou, onde trabalhava, quem dá, quem garante que ele é honesto, etc. Desses 190 judeus que foram agraciados, né, com essa sindicância, com essa... Isso não ficou na memória judaica, isso é interessante. Só se encontrou uns 15% que tinham algum problema, nem sempre confirmação, de ser suspeito, né, do exercício de atividade ilícita. Então, quer dizer, o judeu que nada tinha com isso, para o bem ou para o mal, a imagem dele ficava prejudicada em função desse segmento. A confusão, erros de identidade são enormes. Pessoas eram... Até líderes da comunidade foram presos sob essa suspeita, sabendo que eles não tinham nada a ver com essa atividade. Então, por isso que é impossível. Olha, aqui houve briga da comunidade com esse segmento em torno do cemitério. O primeiro cemitério judaico aqui no Rio de Janeiro foi o cemitério desse segmento. E eles venceram uma luta burocrática com o centro israelita para obter esse cemitério específico deles. Quer dizer, separar não adianta, porque as lutas comunitárias para segregar esse pessoal se desenvolveu cemitério, na imprensa, no teatro. Houve uma guerra cultural no Teatro Yiddish. A primeira peça que foi apresentada aqui, em Yiddish, na língua, no jargão Yiddish, foi em 1903. E já em 1903, comentários de jornal dizia: está cheio de cafetões assistindo a peça. Quer dizer, qual era a frequência do Teatro Yiddish? Houve 180 apresentações de um mesmo diretor, que dirigia uma companhia teatral, ele veio da Argentina, a Arristar. Ele fez 185 apresentações teatrais de 1912 a 1917, aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, quem sustentava o teatro era esse pessoal, porque a comunidade judaica era muito pobre, né? E houve uma guerra nos jornais, principalmente. Na questão do cemitério, houve negociações, brigas, coisa burocrática, uma série um ano de luta pela imprensa, né? O presidente do segmento da Associação Beneficente Funerária Israelita, alegando que a sociedade era de todos os israelitas. Eles alegavam que era uma sociedade representativa de toda a comunidade. E a imprensa aceitava isso. Até 1914, não havia indistinção. Quando as mulheres que se dedicavam ao meretrício formaram uma entidade, em 1898, essa entidade foi apresentada como representativa do todo. E aí até o fato
dos judeus que não tinham nada a ver com isso se sentirem humilhados, ter que lutar para resgatar, né, a dignidade da comunidade, passava por esse segmento. O primeiro jornal, quase uma revista, a Coluna, de 1916, ele dizia, olha, nosso objetivo era lutar contra o sionismo, lutar a favor do sionismo, criar escolas judaicas, etc. E lutar contra esse segmento. Aí ele fazia a questão de frisar, nós não somos eles. A comunidade precisava se distinguir do segmento. Tal era a média, né, de opinião sobre os judeus, em particular, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, é uma história... Até a saída, a imigração da Europa Oriental por pobreza, por antissemitismo, as raízes entre os imigrantes e esse segmento, necessidade de sobrevivência, vamos dizer, é comum a todos eles. Não se pode separar um segmento definitivamente do outro. Judaísmo são muitos, né? É uma unidade de diversidades e de confrontos também. É isso. Profesor Samet, nos queda poco tiempo, así que quiero dar espacio a la audiencia. Tenemos una pregunta o una intervención de Judite. Estão me ouvindo? Estou. Eu queria mostrar um livro que eu comprei há alguns anos. Foi publicado pelo Mercado Chazar de História. Ele fala a Mapecha Shketá, a Hagirá Yehudit ve'Impéria Russit, 1875 a 1924. Não há uma palavra sobre o Brasil aqui. Eu fui ao Erev Hashakah do livro, ao lançamento do livro no Mercado Chazar, que quando eu vi a Hagirá Yehudit ve'Impéria Russit, eu disse, olha lá, é a minha família, vou lá para ouvir a minha história. E ele pesquisou muito a imigração dos Estados Unidos, bastante menção à Argentina, bastante menção à Austrália, à África do Sul. Eu comprei o livro, comecei a ler o livro, quando eu vi que não tinha Brasil, eu joguei o livro para o lado e não acabei de ler, de tanta raiva que eu fiquei. É incrível, não tem aqui em Israel, o pessoal não tem noção de que existem judeus no Brasil, talvez pelo fato do que foi dito aqui, que não há muito material escrito, talvez por ser em português e eles não entendam, mas eu fiquei muito danada da vida, tanto que agora, durante a palestra, eu me levei e fui procurar na estante o livro para comentar com vocês. Olha, Judite, de fato, não há em hebraico livros que tratam da imigração de judeus ao Brasil. Por outro lado, Israel é um país rico em traduções de literatura brasileira para o hebraico. Você sabe muito bem que aqui tem livros do Moacir Scliar, da Clarice Lispector, de Machado de Assis, do Jorge Amado, quer dizer, é uma grande quantidade. Mas Mas isso é literatura brasileira, não é? Sim, mas o problema não é só história da imigração judaica para o Brasil aqui em Israel. No próprio Brasil não falta. Quer dizer, a historiografia judaica ela é bastante defalcada, quer dizer, ela não é muito rica. E não há muitos estudiosos também que se ocupam desta matéria. Enfim, isso é algo que talvez
com o tempo, não sei, vai se resolver. Por enquanto... Eu não sou historiadora, mas eu passo a bola para vocês. Não, sim. Olha, a primeira informação sistematizada sobre imigração judaica aqui para o Brasil só passou a existir em 1925. E mesmo assim, nos Estados Unidos. É de lá que veio a informação sobre os imigrantes judeus para o Brasil. Não tem. O Nachman tentou fazer isso, né? Descobriu colônias agrícolas de judeus provenientes da Rússia que nunca foram mencionadas em qualquer livro de pesquisa. Então, isso é um terreno árido e a gente confunde. A gente diz que não existe aquilo que não pesquisou. É como a presença judaica no Brasil pode ser rala, mas não é nula, entende? Aqui, por exemplo, você está falando o título desse teu livro que você está mencionando, até contém um erro aí, porque a partir de 1920, o único país que manteve as portas abertas para a imigração judaica foi o Brasil. De 1920 a 1930, Brasil foi um oásis quando se fechou as portas da imigração nos Estados Unidos e na Argentina. Então, como o livro diz, 1924, está incorrendo numa ilusão, porque foi aí que cresceu os nossos pais e avós cresceram a partir de 1920, colônia, né? Enquanto Israel foi a terceira a aliar, parte dela veio para cá também, para o Brasil. Sim. É isso aí. Profesor, aprovecho esta pregunta o esta consulta para pedirle que nos cuente un poco de la pareja de los Wolf, que entiendo que son un origen importante de la investigación en torno a la comunidad judía brasileña. Y también preguntarle qué hace un historiador cuando se encuentra con documentos que han sido removidos del archivo donde estaban o del medio donde estaban. ¿Cómo lo recontextualiza y cómo lo examina? Olha, arquivo bom é aquele que é posto no arquivo público sem mexer nele. Quer dizer, quando a gente fala de acervo documental, não são de documentos solitários, esparsos, é um processo. Aí você encontra, por exemplo, Secretaria de Polícia, desde 1891 até 1928. Então, esse acervo contínuo, que não foi manejado, né, que não se tirou parte dele, ele é fundamentalmente ele que dá nexo, às vezes, esse contínuo é que dá nexo ao documento individual, entende? Não existe isso de... pode ser. Eu descobri, por exemplo, um inquérito policial sobre... É o livro que eu escrevi, sobre a revolta do batalhão naval. É um assunto brasileiro, de 1910, que seguiu aqui a revolta da Chibata. Todo mundo diz, na historiografia brasileira, que não tem documento a respeito, porque pegou fogo, o arquivo. Então, a menção é essa, não existe, né? Aí eu encontrei, na Secretaria de Polícia, nesse arquivo que eu estava pesquisando polícia, encontrei um inquérito policial inteirinho, entrevistando os participantes. Quer dizer, aquilo que não se conhecia, se diz que não existe. A gente tem que ter cuidado, ser um cético, assim, oba, pode ser que tenha, é por aí. A outra pergunta da Cíntia, ela se refere ao casal Egon e Frida Wolf. O Egon e a Frida Uma não eram historiadores, originalmente, não tinham nenhuma informação historiográfica. Eles vieram para cá com a ascensão de Hitler, a Frida deixou a mãe lá, a mãe morreu na Alemanha, e a partir da aposentadoria
do Egon, ele viu justamente que foi procurar uma história dos judeus no Brasil, não tinha. Eles criaram uma história judaica do século XIX, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eles pesquisaram, a princípio, cemitério. Eles foram nos cemitérios judaicos, onde tem tumbas judaicas aqui no Rio de Janeiro, e praticamente criaram uma história dos judeus no século XIX aqui. E eles eram, no começo, eles eram amadores, não tinham nenhuma formação, tanto é que o trabalho deles é um trabalho de listagem, né? Ao que diziam descobrindo, né? Não são conclusões, concepções, formação de hipótese, é arrolamento do que eles iam descobrindo, mas foram pioneiros, sem dúvida nenhuma. É a base deles que se forma uma historiografia dos judeus no século XIX e começo do século XX. Sem eles, não haveria. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿O algún otro comentario del profesor Milgram? Não, eu queria só apenas comentar sobre o casal Egon e Frida Wolf, que eles realmente não eram historiadores, como a gente costuma entender historiadores, mas eles têm um lugar de honra na memória judaica e na historiografia, que, de fato, eles fizeram algo que nenhum historiador formado e diplomado fez, que foi buscar os registros dos judeus, que nem o Henrique Samet fez em relação a este segmento dos desviantes, eles fizeram antes em relação à presença de judeus no século XIX, a judeus que foram enterrados em cemitérios católicos e outros assuntos. Eu conhecia ambos pessoalmente e eu tenho muito respeito porque eles fizeram por idealismo, não porque eles tinham não porque eles tinham uma função acadêmica universitária, simplesmente por amor à causa. E ultimamente fizeram um filme documentário sobre ambos em São Paulo, e que vai ser a avant-première, vai ser agora este mês ou em outubro. E eu vi o filme, eu achei o filme muito interessante, muito bom, na minha opinião, o melhor documentário judaico que foi feito no Brasil até hoje, e tira eles um pouco salva eles da memória. A única coisa que eu não gostei sobre o casal é que ambos decidiram não ser enterrados, mas depois da morte os seus corpos foram queimados, foram cremados. E para mim isso é uma coisa que sempre quando eu ouço que um judeu decide ser queimado, a mim pessoalmente me revolta, principalmente considerando que 6 milhões de judeus foram assassinados e queimados. Então, eu acho que algo que um judeu não deve fazer, evitar de fazer. E tem um outro aspecto. O casal Wolf, que eles investiram tantas energias, tanto tempo de suas vidas, anos, para descobrir tumbas de judeus em cemitérios católicos. Não só no Brasil, no exterior também, na América Central, as antigas colônias. Mas principalmente no Brasil, em Vassouras, no Rio de Janeiro, em outros lugares também. Ou seja, que para eles era tão importante que uma tumba, que é, na verdade, um registro de alguém que passou nesse mundo, eles próprios não deixaram uma maceivá,
eles próprios não deixaram uma tumba como um registro da passagem deles neste mundo. É a única observação e crítica que eu tenho a eles, mas, enfim, eles decidiram. Una de las paradojas de los seres humanos. Bueno, vamos a finalizar el encuentro. Quiero encarecidamente agradecer al profesor Samet, al profesor Milgram y a la audiencia por haber producido tan interesante presentación. Animo a leer el libro, partes del libro o todo el libro. Es realmente fascinante la historia de los judíos en Río de Janeiro, pero también la cantidad de información que está en el libro. Nuestro encuentro fue grabado y va a quedar registrado en el canal de YouTube de la Latin American Jewish Studies Association, de modo que lo pueden difundir. Les voy a mandar el enlace por email y volver a verlo en cuanto lo deseen. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Tchau. E hasta la próxima. Muito obrigado pela atenção. Shana Tová para todos, hein? Shana Tová pra- Shana Tová. Bye, bye. Já chegamos ao Ticateivo e Picateivo também, não é? Gmar Hatima Tová. Leitraot, Kol Tuv. Bye, bye. Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigado, Cíntia.